Qual é o foco da sua vida? Nós gostaríamos que ao final desta série e nos próximos dias e na sua forma de caminhar, o seu cotidiano, você se lembrasse dessa pergunta: onde eu tenho colocado o foco da minha existência? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? E qual o meu foco? Esta vida vai determinar as escolhas que eu faço, as decisões que tomo, os caminhos que escolho. Por isso, cremos que o livro de Neemias é tão desafiador e tão para o nosso tempo, para o nosso momento, tão presente, como se nós abríssemos o jornal de hoje e pudéssemos lê-lo nessa noite. Eu gostaria que, se você não o fez, que você, durante o seu exercício devocional, durante a semana, você lesse todo o texto da palavra no livro de Neemias. Ali nós vamos encontrar não somente a história de um homem, mas de um homem comum como eu e você, um executivo que fazia parte do status do governo da época. E eu não sei em que dimensão a gente pode fazer essa leitura num contexto político e institucional como nós vivemos no nosso país hoje, mas a verdade é que Neemias participava do governo de Artaxerxes, sendo alguém muito próximo dele, alguém da sua confiança, que ocupava um posto que não tem muito a ver com a realidade nossa do cotidiano, mas que poderíamos chamar um executivo de primeiro escalão, alguém da absoluta confiança do rei. E eu quero dizer com isso, para trazer esta realidade para a nossa história de hoje, que Deus chama pessoas no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho, no seu contexto de vida, para propor a Ele caminhos que Ele sequer pode imaginar que um dia Ele haveria de trilhar. Este homem servia, como dissemos, no governo de então, e de repente houve a história de um irmão seu que vem de distante, cerca de 1.500 quilômetros da cidade de Jerusalém, do povo de Israel. Neemias já havia nascido no cativeiro babilônico e não conhecia sequer aquela cidade, chamada Cidade de Deus, ou a cidade do templo do Senhor, a referência para uma nação, o povo judeu. Ele apenas ouvira as histórias dos seus antepassados. Mas ele não somente ouvira a história, mas ouvira o testemunho da palavra de Deus que havia revelado-se através dos livros da lei. E conhecia esta palavra e os mandamentos do Senhor através do ensino dos seus pais. Pais, invistam na vida dos seus filhos. Ensine, como nos lembrou o pastor agora há pouco, no caminho, como diz Deuteronômio, andando com eles o caminho, assentando-se à mesa, ao deitar, ao levantar. Sejam vocês a Bíblia, a palavra de Deus, na qual eles possam ler, aprender. É incrível quando nós nos tornamos pais, agora de jovens e de pessoas no seu amadurecimento para a vida adulta, e eles respondem aquilo que desde a infância aprenderam. Eu e você sabemos imperfeitos, extremamente imperfeitos, mas confiamos na graça de Deus e naquela palavra que foi plantada no coração dos nossos filhos e que vão torná-lo, segundo Paulo a Timóteo, o jovem Timóteo, vão torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. E invista nisso. Neemias ouvira a palavra de Deus, ouvia o ensinamento do Senhor, e agora ele chegava no momento da sua existência, como dissemos, ocupando um grande posto, num grande reino, ou numa grande empresa. E de repente ele se sensibiliza quando ouve um dos seus irmãos dizer sobre a histórica cidade do seu povo, Jerusalém, que estava destruída, os muros derribados, as portas queimadas. E como alguém que ouvira o testemunho da palavra, ele se importa de verdade com aquilo que ele ouve. Ele se inquieta diante de Deus com a realidade que ele toma dela conhecimento, e ele se derrama na presença de Deus. Diz o texto da palavra de Deus: em chorar, em jejuar, em orar, em buscar a face do Senhor. Qual é o meu papel em tudo isso, Senhor? Qual é o foco da minha existência? Continuar apenas a construir uma carreira profissional neste reino? Continuar apenas a exercer o meu papel profissional no dia a dia? Qual é o teu foco, o teu propósito para o meu existir, estando neste reino? Fazendo aquilo que eu faço? Ocupando o lugar que eu ocupo? Esta é a pergunta que Neemias faz para si mesmo.
E Deus lhe move o coração. E ele vai à presença do rei e pede que ele lhe libere durante um período para que ele possa ir e reconstruir os muros da cidade dos seus antepassados, dos seus pais. A nossa reflexão é para chamá-lo a esta pergunta e que ela o inquiete no seu caminhar. Qual é o foco da sua vida? O nosso foco, meu querido, é Deus. Ele é o foco da nossa existência. Você pode ler comigo o texto, eu apenas vou ler um versículo dos 3 últimos capítulos de Neemias, apenas o último versículo. Você pode ler comigo? Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Diga isso para Deus. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Mais uma vez. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Tudo que Deus quer e deseja abençoar, deseja é abençoar a sua vida. Peça isso a Ele. Quando Ele chama Deus de seu, não é um sentimento de propriedade, não é um sentimento de barganha, em que fazendo a vontade de Deus, ou cumprindo o seu melhor para Deus, Deus vai fazer e você soma créditos com Ele. Mas é esse pertencimento de alguém que se sabe amado. Quando o seu filho lhe chama de meu pai, minha mãe, e o abraça, se sente acolhido, se sente protegido, se sente cuidado. É assim que o texto expressa essa relação no último versículo do livro de Neemias, a relação deste homem de Deus com ele. O nosso foco, meu querido, é Deus. Nós fomos criados e existimos para a glória de Deus, para glorificarmos a Deus. E fazer isso vai despertar, muitas vezes, a ira do nosso inimigo. Muitas vezes isso vai nos tirar da nossa zona de conforto. Novamente, eu queria insistir com você, leia o livro de Neemias, no seu contexto de trabalho, no seu cotidiano. Você está acostumado a lidar com conflitos nos relacionamentos de trabalho, com dificuldades lá no teu trabalho, no dia a dia. Veja como Neemias se comporta diante das diversas e várias situações de conflito que ele experimentou. Você tem responsabilidade de fazer a gestão de pessoas? Leia Neemias. Você vai aprender como ele consegue lidar com diferentes tendências, com muitas vezes relações que se postam com comportamentos escusos, por artimanhas, e buscava em Deus sabedoria, para que Deus dirigisse os seus passos. Você já pediu para que Deus te dê sabedoria para fazer o que você faz no seu dia a dia, na sua vida profissional? Ou você se acha autossuficiente, porque já tem um diploma, um MBA, ou você já tem uma carreira longa, realizando o trabalho profissional que você realiza, ou você deseja a mão de Deus e o cuidado de Deus, e a direção de Deus sobre tudo que você faz. Neemias confessa essa inteira e completa dependência de Deus, quando conspiram contra ele. Quando alguns lhe dizem: o que você pensa que está fazendo? Isso é uma obra grande demais, impossível demais. Existem muitos matadores de sonhos do seu lado, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ambiente. Existem aqueles que voltam-se para a mesmice dos noticiários que marcam a nossa televisão, nossos jornais, nos nossos dias de hoje. Se nós apenas nos destivéssemos essas informações que recebemos com esse tipo de perspectiva, nós não sairíamos de lugar nenhum. Neemias nunca teria saído de onde saiu, caminhado 1.500 quilômetros para reconstruir muros e portas de uma cidade para a glória de Deus. Eu não sei o que Deus quer fazer com você, mas o ambiente em que você está, você não está ali por acaso. Deus o colocou ali. Deus permitiu que você estivesse ali, e Deus deu um propósito na sua vida ali. Talvez lhe seja difícil compreender isso. Talvez os seus sonhos nesse momento possam estar com que engolidos, diminuídos. Eu quero dizer que Deus não comete equívocos na nossa vida. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração, com todo o entendimento, com todas as forças.
e o Senhor haverá de te dar a direção. Muitos disseram para Neemias: o que você está tentando fazer é absolutamente impossível de realizar. Outros que conspiravam contra ele, diziam a ele e tentavam enganá-lo, se fazendo amigos e próximos dele, como muitas vezes nós vemos no nosso ambiente de trabalho. Pessoas que conspiram contra nós, mas ao mesmo tempo parecem-nos próximas. Deus haverá de te dar sabedoria e discernimento. Deus haverá de fazê-lo na sua vida. Você precisa de estratégias, você precisa de sabedoria para entender o momento da sua caminhada, no seu dia a dia, para fazer a gestão de pessoas, administrar conflitos. Leia a palavra de Deus. Deus nos capacita nas situações mais adversas do nosso existir. O nosso foco é Deus. O nosso foco é Deus. O foco da minha e da sua existência é Deus. Neemias é instrumento de Deus para fazer uma reforma estrutural naquela grande cidade. Reconstruir os seus muros, reconstruir as suas portas, constituir guardas sobre aquela cidade. Diz a palavra de Deus que as estratégias eram tão distintas, tão diferentes, tão intensas, que em alguns momentos eles lutaram, eles tinham nas mãos uma arma para se proteger, e na outra um instrumento de trabalho para reconstruir os muros. Revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para resistir o dia mau, para enfrentar as situações adversas do nosso dia a dia, para experimentar cada desafio que está posto diante de nós, como amanhã, quando voltarmos ao nosso ambiente de trabalho, quando voltarmos talvez para uma casa onde as nossas relações não têm sido as melhores, quando nós nos sentimos sem perspectivas, como alguns que lutam o desafio de fazerem parte da estatística daqueles que não têm um trabalho neste momento, aqueles que têm procurado semear e não têm encontrado uma porta aberta. Nada, absolutamente nada, diminui o interesse de Deus pela sua vida. Coloque o seu foco no Senhor. Entregue todo o seu ser a Deus. Após a reconstrução daqueles muros, Neemias começa a convocar alguns e a convidar outros para que habitassem aquela cidade reconstruída, aqueles muros reconstruídos, aquela perspectiva de nação reconstruída. Nós vivemos uma situação onde é preciso reconstruir, e muitas vezes nós cremos de uma forma tão antagônica à realidade, ao testemunho da palavra de Deus, que nós pensamos que Deus não tem nada a ver com a realidade da nossa nação, daquilo que nós experimentamos nesses dias difíceis para a nossa pátria, de que Deus não é Deus suficiente para intervir nesta nação, usar gente como seu povo, usar gente como eu e você no contexto em que nós estamos, com as responsabilidades que Ele nos deu, para fazer a diferença. Vocês pensam que Neemias achou que ele poderia se tornar governador de toda aquela região em nome do reinado de Artaxerxes? Quando ele foi falar com ele, Deus tem sonhos e Deus tem realizações para fazer na sua vida e através de você. E eu gosto quando a palavra de Deus desenha essa perspectiva de que nem os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, nem o nosso coração, nem a nossa mente, nem a nossa imaginação pode compreender aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Bendito seja o Senhor. E vocês já me ouviram certamente dizer isso: eu amo ser surpreendido por Deus, pela forma como Ele faz. Depois de fazer aquela reforma estrutural, Neemias chama o povo para que volte à cidade. Diz o texto bíblico que cerca de 50 mil pessoas vieram entre servos e senhores, entre sacerdotes, levitas, servos do templo, vieram para Jerusalém. Eu tive o privilégio de chegar nessa região muito cedo. Eu não sou tão velho assim, mas estava asfaltando a Alameda Rio Negro, a entrada de Alphaville. Eu empurrei o trator.
Mas quanto mais essa região crescia, e eu e você podemos achar até que já cresceu demais e que o trânsito começou a ficar complicado, pior ainda está por vir. Mas uma coisa alimentava o meu coração quando víamos a igreja plantada neste lugar. Eram vidas que o Senhor estava trazendo a este lugar e que precisavam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e conhecer o amor de Deus. Eu e você, essa igreja não está neste lugar equivocadamente. Deus não nos trouxe para habitar esta região equivocadamente. Deus tem um propósito para nós estarmos neste lugar, nesse tempo, e Ele deseja realizá-lo através de nós. Casas são edificadas, mas conforme a palavra de Deus é preciso que pessoas as habitem, para que deem forma, para que deem sentido e significado a elas. Ocupar essas casas, trabalhar estas empresas, ocupar as estruturas políticas, econômicas e sociais desta região. Deus o colocou aqui neste momento, e Deus deseja fazer algo através da sua e da minha vida, que possa trazer diferença a esse lugar que Ele está construindo. Nunca subestime a importância de simplesmente estar nesta região, habitar esta região, ser parte da igreja do Senhor Jesus aqui, servir a Deus como instrumento de sua bênção dentro da sua casa, dentro do seu ambiente social, na sua família, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio. Deixe a mediocridade de uma fé que apenas vive de consumir o sagrado. O lugar da comunhão, a satisfação e a segurança que esse lugar traduz quando nos reunimos para adorar a Deus juntos. Deseje ser instrumento de Deus. Algum tempo atrás, algo me incomodou profundamente, quando, já morando numa mesma rua há mais de 20 anos, algumas casas para baixo da minha, eu ouvi os sinais de ambulância, e um daqueles vizinhos havia tentado suicídio naquela manhã. Eu dizia: onde você estava? Aonde você estava? Que você não percebia. Nós habitamos casas como medo que temos de nos expor, de nos fazer conhecido do outro. Vivemos uma sociedade egoísta que volta-se para si mesmo, que tenta construir falsa segurança. Habitamos muros, como se isso fosse simplesmente traduzido por segurança. Deus não o colocou onde você está, senão para cumprir um propósito na sua vida e através da sua vida. Mas entregue tudo ao Senhor, porque eu e você existimos, eu e você vivemos, eu e você moramos neste lugar para a glória de Deus. Não é para o imposto de renda acumular um patrimônio, é para a glória de Deus. Não é para aparecer status diante das pessoas, é para a glória de Deus. Você não está aqui, ou Deus não o trouxe aqui por acaso. Deus usa muitas pessoas com diferentes dons e aptidões para realizar a sua obra no nosso mundo. O importante é que eu e você estejamos dispostos a oferecer todo o nosso ser ao Senhor, de forma que Ele possa nos usar. Que diferença você tem feito na igreja, onde o Senhor te chamou para servir? Do seu pequeno grupo, talvez no ministério, talvez contribuindo, talvez ajudando na construção dos sonhos de Deus, talvez estendendo a sua mão e ajudando ao outro que caminha perto de você, que passa por você. Que diferença você tem feito na sua casa servindo a Deus? Que diferença você tem feito no seu condomínio, no seu ambiente profissional servindo a Deus? E eu quero terminar dizendo que nós, à semelhança de Josué,
devemos nos preparar para que o Senhor faça maravilhas no meio de nós. Desejo ser um instrumento de Deus para transformar vidas, para transformar realidades, para transformar o local e o ambiente em que você foi colocado por Deus. Traga ao Senhor todo o seu ser. Traga ao Senhor o seu louvor sincero. Há no livro, no capítulo 12 de Neemias, uma descrição incrível de que depois de construir aqueles muros e aquelas portas, Neemias e Esdras chamam o povo, os seus cantores, os seus músicos e todo o povo, para que eles percorressem aquelas muralhas. E um vai pela esquerda, outro vai pela direita, e eles haveriam de se encontrar no pátio do templo de Jerusalém, para um grande solene culto a Deus de adoração e louvor. Antes, porém, de consagrar aquela obra física, aquelas muralhas, aquelas portas, diz o texto que eles fizeram na grande celebração que antecedeu a construção, um culto solene a Deus, onde eles confessaram seus pecados diante do Senhor, fizeram com Deus uma aliança, em que prometeram colocar diante de Deus as suas vidas, todo o seu ser, para serem eles testemunhos do Deus vivo e verdadeiro, naquele lugar e onde Deus os levasse como povo escolhido de sal. Antes de queremos realizar qualquer coisa para Deus, nós precisamos entregar a nossa vida e o nosso ser a Deus. Antes de fazermos qualquer coisa para Deus, é preciso consagrarmos a Deus. Tudo que somos, tudo que temos no altar do Senhor. É por isso que aqueles crentes, aqueles homens, consagraram as suas ofertas, os seus dízimos, os seus talentos, os seus dons na casa do Senhor. Entregaram tudo diante dele, entregaram tudo para a glória dele, entregaram as suas vidas no altar. O nosso compromisso com Deus, meu querido, não deve ser apenas uma decisão genérica ou geral. Você sabe aonde você é mais sensível? Você sabe onde você é mais resistente? Talvez no seu compromisso de aliança com Deus, na sua santificação. Tem pessoas que têm o seu pecadinho de estimação. Tem pessoas que ao realizar os seus negócios dizem, mas todo mundo faz assim. Você sabe que você não está glorificando a Deus na forma dos seus negócios, na sua postura profissional. E você se esquiva da verdade da palavra de Deus, em detrimento da sua suposta subsistência. Como se a sua subsistência dependesse disso e não das mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele tem muito mais para você. Eu dizia para uma pessoa, desafiando-a numa postura que ela mesma determinara diante do Senhor, cumprindo a vontade de Deus e abandonando velhas práticas. Deus não precisa de subterfúgio para fazer um homem abençoado nos seus negócios, na forma de fazer os seus negócios, aquilo que Deus lhe tem confiado realizar. Talvez, meu irmão, a sua família seja o seu melhor ambiente de ver uma vida consagrada diante do Senhor, de ver um homem, um pai, um esposo, uma esposa, se debruçar diante do altar de Deus, dobrar os seus joelhos ao Senhor, jejuar e chorar, como fez Neemias, quando ciente da situação em que estava a casa do Senhor em Jerusalém. Talvez esta casa seja a sua própria casa e faça da sua casa o lugar da habitação de Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, meu amigo, seja o seu relacionamento conjugal, sejam os seus filhos diante do Senhor, seja o desejo pela casa de Deus, a comunhão dos santos. Talvez, quem saiba, a sua forma de contribuir com a própria obra de Deus. O grande pregador
tivemos o privilégio de conhecer na nossa adolescência, que muito nos impactou, nos mais incríveis homens de Deus do nosso tempo, Billy Graham. Ele disse que a forma como você lida com o seu dinheiro dirá o que você realmente crê, dirá a quem realmente você serve, e dirá quem verdadeiramente é o Senhor da sua vida. Uma sociedade tão materialista como a nossa, onde nós lutamos com as demandas do nosso dia a dia, não perca o foco da sua vida. Tudo que você fizer, glorifique a Deus com isso. Aquilo que Deus lhe confiar como recurso, como provisão à sua mesa, glorifique a Deus com isso. A forma como você usa o seu dinheiro, glorifique a Deus com isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa desejar essa entrega total, incondicional, absoluta, de todo o seu ser a Deus. Que a sua vida seja para o louvor de Deus. Que o seu caminhar seja a continuidade e a extensão deste culto, uma liturgia a Deus, de adoração, de louvor, de confissão de pecados, de quem somos verdadeiramente, de quanto precisamos da graça de Deus, de sabedoria, de estratégias, de discernimento para conviver com as dificuldades e as demandas, de gestão de pessoas, de administrar conflitos na nossa vida profissional, no nosso dia a dia. Que a minha e a sua vida estejam dispostas a entregar tudo que temos e que somos, de forma que glorifiquemos ao nosso Pai. Talvez essa seja uma noite de entrega, e você diga ao Senhor: eu quero entregar tudo que sou e tudo que tenho diante do Senhor. Talvez esse seja um tempo de recomeço. Neemias foi convidado de uma forma irresistível pelo Deus, que em o fazendo consciente da situação em que aquele povo estava em Jerusalém, ele primeiro reconhece-se parte desta realidade, reconheça-se parte desta realidade da nossa nação. Eu li alguns dias atrás um pensamento que me deixou bastante inquieto. Que um dos reformadores, nós comemoramos este ano 500 anos da Reforma Protestante, e ele dizia que quando o povo de Deus se afasta do Senhor, quando uma nação se afasta de Deus, Deus permite que ímpios lhe governem. Eu fiquei pensando aonde nós, como servos de Deus, gente de Deus, povo de Deus para esta nação e parte dela, estamos envolvidos nessa verdade de confessar o pecado dessa nação diante do Senhor, de clamar com Oséias que venha justiça sobre nós, não para matar esses corruptos, para destruí-los, mas para convidar a mim e a você, para que sejamos gente cujos princípios, cujos valores, cujas decisões, cujas escolhas glorifiquem a Deus em todas as coisas. Que Ele não coloque nos nossos palácios simplesmente pessoas crentes em Jesus Cristo, mas gente digna que possa governar sobre nós como instrumentos de Deus para abençoar essa nação. O que temos eu e você a ver com a realidade que parece distante lá em Brasília? Talvez como Neemias, 1.500 quilômetros, talvez, mas que nos faça chorar, jejuar, clamar a Deus para que Ele transforme esta realidade e nos colocar à disposição para que Deus use as nossas vidas, no nosso contexto, na nossa área de influência, naquilo que está perto de nós, para que a minha e a sua vida glorifique a Deus em tudo que formos e fizermos. Talvez seja um momento de recomeço numa nação como a nossa. Talvez seja um momento de recomeço nas suas relações com a vida profissional, no seu cotidiano. Talvez seja um momento de recomeço na sua relação dentro da sua casa. Talvez você já tenha aberto mão de sonhos que você tinha com seus filhos, sonhos que você tinha no seu relacionamento conjugal.
ao Senhor, e Ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Seja essa uma noite de entrega, seja essa uma noite de recomeço, seja uma noite de oração. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Diga isso ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Deus meu, lembra-te de mim para o meu bem. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu quero entregar tudo o que sou e tenho, todo o meu ser diante do Senhor, para que o Senhor faça conforme te aprouver e o meu caminhar seja para a glória do nome bendito do meu Deus. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Talvez você tenha algo muito pessoal que você queira dizer ao Senhor. Talvez você queira manifestar diante dele o momento deste recomeço, dessa entrega. Faça isso ao Senhor. Diga a Ele: lembra-te, Senhor, de mim. Para o meu bem, faça isso. Para a glória do teu nome, faça isso. Deus Santo, o Senhor conhece a história de vida de cada um dos teus filhos que entraram na tua casa essa noite. Como lemos nos Salmos, como uma andorinha encontra um ninho, o pardal encontra uma casa. É tão bom encontrar a casa do Senhor, nela a comunhão dos santos, nela a alegria da canção, do sorriso, do abraço, da palavra que edifica, motiva, transforma, desafia. Escreve essa palavra no nosso coração. Nós queremos colocar a vida de cada um de nós diante do Senhor neste instante. E faz, ó Deus, com que a nossa vida não perca jamais o foco. O nosso foco é o Senhor, Deus. Não nos permita, ó Deus, desviar nem para a direita nem para a esquerda. O nosso foco é o Senhor na nossa vida. Reconhecemos que tudo começa contigo. Tudo está no Senhor e tudo deve ser para o Senhor. E quando te amarmos, haveremos de amar as coisas que o Senhor nos dará, a tua bênção, o teu cuidado, toda sorte de bênçãos, da forma como elas devem ser amadas. Ajuda-nos a te amar de todo o coração, e que assim a tua graça seja sobre nós, que a tua bondade renove-se nessa noite, que assim o amor de Deus continue a nos constranger, o teu amor continue a nos mover à existência, assim a bênção do Espírito Santo, Deus que habita em nós, assim a salvação graciosa daquele que foi sacrifício por nós na cruz, seja derramada sobre este teu povo aqui, sobre a tua igreja neste lugar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem edificado neste lugar, para a glória do teu nome, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.